Olá, esse é o Escúcio-Cast e eu sou Moisés Escúcio. Que bom ter você aqui conosco em mais este episódio. Antes de mais nada, eu vou te pedir para você curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações e, é claro, se inscrever nos canais do Escúcio-Cast no YouTube e também no Spotify. Dessa forma, você vai ficar sempre atualizado de todo o conteúdo que nós disponibilizarmos. E também se inscreve, nos segue no Instagram do Escúcio-Cast. Ali também tem bastante conteúdo para você ficar sabendo e ficar sempre atualizado de tudo que nós disponibilizarmos nas redes sociais. Você está vendo essas obras aqui? São obras do artista Bento Gonçalves em pedra, Mauri Menegotto. Se quiser saber mais, conhecer mais sobre as obras dele, acessa o descritivo deste episódio aqui e ali você vai encontrar todas as informações do Mauri Menegotto, ou como muitos conhecem, o Goto. Eu também quero agradecer aos nossos apoiadores. Lojas Cadoro, onde você tem moda e estilo para todos os gostos. Ourives, Casa dos Reparos, se você vai construir, se você vai reformar, vai decorar sua casa, passa na Ourives, tenho certeza que você não vai se arrepender. Hotel Dalonder, no Dalonder você é bem recebido, você é bem acolhido, como se estivesse na sua própria casa. Eu recebi aqui também uma amostra dos sucos Sanva, produzido pela Sanva Bebidas. Então, se você tem interesse em conhecer, também você encontra mais informações sobre o suco Sanva. Esse 1 litro desse suco aqui concentrado rende até 10 litros de suco, sem adição de açúcar. É um produto dietético. Então, um baita de um produto legal e é bom a gente conhecer, produzido em São Valentim do Sul. Nós temos também a Star Art como nossa apoiadora, nossa incentivadora. Star Art, onde você encontra móveis e decoração. E, é claro, o Parque Internacional de Escultores ali em São Pedro, onde você encontra obras em pedra, esculturas em pedra de vários escultores de várias partes do mundo, e você também encontra as obras do Mauri Menegotto, além de outras tantas. Depois de todo esse merchan aqui, agora eu vou apresentar o meu convidado do episódio de hoje. Ele é advogado, pós-graduado em Direito, mestre em Filosofia do Direito, com 36 anos de atuação, é referência aqui em Bento Gonçalves, e hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o doutor Adroaldo Dalmas. Tudo bem, Dalmas? Que bom te receber aqui, que bom que tu ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um papo bem agradável e vai ter muita história aí para contar e para o pessoal conhecer um pouco mais a tua vida. Tudo bem, Escúcio. Graças a Deus. Prazer estar aqui contigo, nesse teu programa aí que já é um sucesso. Te agradeço desde já o convite. Espero poder à altura deste já famoso programa. E tenho certeza que vai ser uma boa conversa, bom bate-papo, né? Para poder levar a mensagem que a gente tem que levar, quem sabe positivas, né? E um pouquinho da nossa vida aí. Tenho certeza que tu vai tirar de letra aí. O dia tá chuvoso, tá abafado e meu óculos começa a embaçar aqui. Não, daqui a pouquinho vai acalmar. Tchê, mas legal, que bom tu ter topado esse convite aqui e eu quero saber, e tenho certeza que quem tá assistindo também quer saber um pouco mais da tua história, porque muita gente te conhece como advogado, né? Mas não sabe, e a gente faz aqui questão de muitas vezes falar sobre determinados assuntos, mas falar também sobre a história do nosso convidado, né? Como chegou ao momento atual, no teu caso, como se tornou advogado, como as coisas começaram. Tu vem de uma família de advogados, pai, mãe, advogados? Como é que foi esse teu início, digamos assim? Lá na infância, despertou, tinha já era meio advogado na escola, lá no ensino, na infância, no ensino fundamental? Como é que foi isso? Boa, né? Diz que o cara que vai ser advogado tem uma veia, né? Verdade. Uma veia discursiva. Verdade. Uma veia contra as injustiças. É uma história interessante. Por que eu me tornei advogado? É muito interessante. Já contou isso em algum lugar? Não. Nunca, com o seu cast? Nunca contei. E é até uma história que me emociona. Legal. Saber por que
As circunstâncias que me levaram no primeiro momento a estudar direito e depois foi circunstancial ser advogado. Por isso que desse episódio eu sempre digo que, e todo mundo sabe, a vida da gente não é programada. Às vezes as coisas acontecem para ti da melhor maneira possível, em cima inclusive de um fato negativo. Mas isso eu vou contar daqui a pouco. Eu vou te posicionar sobre a tua colocação para nós começarmos em cima disso. Eu sou filho de um chapeador e de uma dona de casa. Meu pai tinha uma pequena oficina mecânica, trabalhou na antiga Bertuol. Depois comprou um terreninho ali no fim da Humaitá e colocou a oficininha dele. Meu pai era chapeador. No tempo em que os chapeadores eram aqueles que consertavam um carro, não se trocava a peça. Hoje, só se troca a peça. Era no martelo, na porrada, no estica e passa massa e pinta. Era assim que era. Aquela lata que não desamassava. Não desamassava, era grossa. Não amassava assim. E não desamassava. E eu sei por experiência, porque ajudei meu pai na oficina quando era piadinho. Trabalhou de chapeador também, cara? Não, ajudei o pai. Não, eu era muito pequeno. Tá certo. Eu tô falando aí dos 10 aos 13. Certo. E com 14 depois comecei a trabalhar com carteira assinada. Não, eu lixava, né? Tinha que lixar, né? Passava uma massa, lixava. Então, passava uns arcão que eles chamavam na época. Para tirar o ferrugem. Estudar de manhã e de tarde ajudava com pequenas coisas, pequenas tarefas, até para passar o tempo quando o pai estava lá com muitos carros. Meu pai trabalhava sozinho, não tinha empregados, né? E aí a gente acabava ajudando, né? Eu tinha um carinho também pela oficina, né? Meu pai, né? O meu sonho era ser chapeador. Tu sempre tem uma referência dos teus pais. Imagina, eu com 10 ou 11 anos dizia que seria chapeador. Né? A chapeação era tipo no pátio de casa? Do lado, tá lá até hoje. Hoje é o ateliê do meu... Um galpãozinho. Hoje é o ateliê do meu irmão, é lá, que no fim da Humaitá, tá lá, um galpãozinho um pouco reformado, mas é o mesmo que o meu pai construiu há 50 anos atrás. Poxa vida. E primeiro eu construí a casa, né? Ele trabalhava na Bertuol, que coincidentemente hoje é uma loja, o pavilhão é na frente, onde é o meu escritório hoje. No Barão do Rio Branco. Na Barão do Rio Branco. E aí depois, não sei por que ele resolveu sair, fez o negocinho dele, lá foi de ser autônomo. Mas enfim, né? Então meus pais, não tinha ninguém na família no ramo do direito, né? E eu nunca tive a pretensão de ser advogado, né? Pelo contrário, quando eu me formei no segundo grau, eu fui fazer vestibular para odontologia. Eu queria ser dentista. Influenciado por duas pessoas maravilhosas, dois dentistas maravilhosos que tinham aqui, muito simpáticos, que trabalhavam para a Aurora, que eu os conheci enquanto funcionário da Aurora, onde eu comecei com 14 anos. Na Aurora, começou com 14 anos. Comecei a trabalhar, na época podia, né? Podia. Carteirinha assinada, bonitinha, né? É um episódio legal também no colégio, como a gente foi. Tu fez o segundo grau onde? O ensino fundamental hoje? Eu estudei aqui no Grupo Escolar General Bento Gonçalves da Silva. E quando eu ia passar, né, teve a reforma do ensino, quando eu ia passar para o ensino médio, ali eu peguei a reforma de ensino, ali começou a sexta série, sexta, sétima, oitava, hoje vai até a nona. Não tinha mais vaga e daí o Estado me mandou com bolsa de estudo para Aparecida. Dali eu comecei no sexto ano, né? Saía do primário, ia para o ginásio. O ginásio. Com bolsa de estudo, e aí eu fui para Aparecida, acabei fazendo o segundo grau, o ensino médio e o segundo grau, era auxiliar de escritório na época, 1, 2 e 3, né? Primeiro, segundo e terceiro ano, tudo ali, onde eu terminei, então, com os meus 17 anos. Mas eu estava estudando na Aparecida e aí convocaram lá numa sala de aula quem queria começar a trabalhar. Imagina, trabalhar, né? Eu ajudava meu pai na oficina. De graça, é claro, né? E aí, nunca me esqueço, o professor Álvaro Machado de Mesquita, que foi convidar a turma. Quem queria, né? Levantamos a mão em 15. Fomos fazer uma entrevista na Aurora. E daí eu e o Itibarê Machado, que hoje é advogado também, era meu vizinho, fomos selecionados e começamos a trabalhar lá no escritório, ajudando na contabilidade, remover papéis, aquelas bobajadas burocráticas. Bobajada não, era um trabalho importante na época para nós que éramos piá. Né?
Saímos de lá com a boca atrás da orelha, quando fomos selecionados, ganhando um salário mínimo por mês. Piada de 14 anos. Mas, enfim, para dizer como eu cheguei na advocacia, uns 6 anos depois, eu estava cansado, me formei, não passei em odontologia, fui fazer na URSS, meu pai não tinha dinheiro para pagar. Chegou a fazer o vestibular. Fui fazer vestibular, eu já estava trabalhando na hora, fui fazer vestibular, né? Eu e um outro amigo meu daqui, e rodei, né? Imagina, na Universidade Federal, saí lá e rodei. E aí fiquei uns 3, 4 anos sem estudar. Só trabalhava, de noite vadiava para cá e para lá, ia jogar bola, aquelas coisas de festa, de guri de 18, 19, né? Aí eu fui servir o quartel em 79. Aqui no Sexto Becon? Servi o quartel. Na época era ferroviário? Fui chamado... Não. Já era o Becon Div, agora é Becon. Isso aí. Era o 2º, 3º ano do Becon Div. E aí fui servir, fiquei ali 1 ano. Quando eu voltei para a Aurora, para retomar o trabalho, eu disse, mas vou fazer o quê, né? Eu comecei a estudar inglês. Eu disse, não posso ficar vadiando, né? Agora tenho 19 para 20 anos. Vou fazer isso. Fui fazer inglês no IASIG. E dali 1 ano, eu disse, não, é pouco, né? Vou ter que fazer uma faculdade. E aí um episódio, depois vou te contar, um episódio que tinha me marcado na infância, tinha ocorrido com meu pai, disse, vou estudar direito. Eu já tinha aquele viés meio contestador, meio querer defender os colegas, eu vou estudar direito. Aí na Aurora nós fomos fazer o vestibular em 5 caras. Vamos fazer a prova. Em 5, todo mundo fazia direito. No que, na UX? Não. Aqui na UX, em Caxias. Tempo da estrada de chão ainda. Mas hoje não está muito estrada diferente alguns trechos. Não está. Com os buracos está pior que o tempo da estrada de terra. E aí, daqueles 5 que iam no carro, passamos em 2. E eu fiquei para a segunda chamada. Então, comecei a estudar direito. Mas eu fui estudar direito para efeito cultural, para efeito de conhecimento pessoal, que eu tinha jurado que eu não ia ser, eu não tinha pretensão de advogado, mas tinha jurado que não ia ser passado para trás, que nem o meu pai tinha sido passado para trás por muitas pessoas. Na chapeação, nos negócios dele? Meu pai consertava os troços, acreditava nas pessoas, não pagavam, o pai liberava o carro, eles não pagavam. O pai pendurava, comprava o material pendurado, ele tinha crédito, um bom nome. Meu pai nunca teve patrimônio, mas tinha um bom nome. Graças a Deus, deixou essa referência de ter um bom nome, né? Morreu sem dever nada para ninguém, assim como a minha mãe. E ele comprava no Fianca, era uma loja que tinha ali perto da igreja de Santo Antônio, e ele ia lá, pendurava o material, fazia o serviço e levava a calota. E o episódio que me marcou, vou te contar agora, né? Por que eu disse, eu não vou ser enganado, eu tenho que entender como é que funciona isso. Um dia meu pai chegou em casa, ele já estava estressado, não recebia, e eu presenciei uma cena que um cara foi lá buscar o carro na oficina e não queria pagar. E o meu pai disse, então, tu não vai levar o carro daqui sem me pagar. Estou cansado de levar calote, papapá. Não sei se ele já tinha a referência da pessoa. E não entregou o carro. E o cara, dono do carro, foi procurar um advogado. Eu não queria pagar. Eu vou dizer o nome aqui agora. Porque depois que eu virei advogado, fiz uma amizade muito grande. É um advogado que eu passei a respeitar depois de ser advogado. Eu vou dizer agora porque eu contei essa história para ele 10 anos atrás. Ele nem se lembrava. Ele não se lembrava, não tinha associado comigo ao velho Alfredo Dalmas. O meu pai recebeu uma carta de um advogado. Eu vou dizer o nome daqui a pouco. Muito conhecido na cidade. Cara dele. Bom advogado. Honesto. Agora ele está em Porto Alegre. E o meu pai recebeu uma carta. Ele disse, recebeu uma carta de um advogado. Foi no escritório do advogado. E quando ele voltou para casa, eu estava ali na cozinha, presenciei, ele disse, vou ter que devolver o carro sem receber. Porque o advogado me disse que se eu não devolver o carro, ele vai fazer uma ação de busca e apreensão do carro. Eu não posso reter o carro. Eu tenho que me virar a cobrar a conta. Mas até ele disse que vai tentar me ajudar, que o cara pague a conta, mas eu tenho que liberar o carro. E o cara foi buscar o carro. Aí meu pai de tarde entregou o carro pro cara.
não quis confusão, meu pai não era de se meter em confusão. Não sei se ele recebeu esse dinheiro, mas esse advogado era o Edir Variani. Pô, O nome é referência na época. referência, Tá? verdade. Depois eu acabei tendo o escritório no prédio que leva o nome da mãe dele. Conheci ele pessoalmente, uma pessoa magnífica, um baita profissional, e contei essa história inclusive para ele. Mas foi esse episódio que, na minha A mãe reminiscência dele, de tu diz, era a ideias, Ana Variani. Pô, Ana Variani. Teve história do Fuca, Hospital Taquini, do Taquini, tá. dá o nome do prédio Certo. onde eu tenho o escritório. Certo. Né? Onde ele Sim, tinha a sim. casa dela e ali ele tinha o escritório. Enfim, isso aí me marcou, porque o meu pai, ele as suas dificuldades, sustentar 4 filhos, uma oficininha pequena, não era fácil, não era fácil. Isso aí me marcou. Então, quando eu fiz lá meus 20 anos, tive assim, eu vou estudar para não ser enganado. Vou saber o que pode e o que não pode. E aí, o que aconteceu? Dali 6 anos, quando eu estava para me formar, em 86, faltando 2 meses para eu me formar, em outubro de 86, eu fui chamado pelo Jaime Cipriani, que era o gerente de pessoal, e disse assim para mim... Na Aurora. Na Aurora. Eu estava há 11 anos na Aurora, naquele momento. Agosto de 75, outubro de 76. Pô. A 86, 11 anos. Eu disse, Adroaldo, ficou com um papinho furado, eu tenho que te dizer um troço. Eu não sei porquê, mas vou ter que te demitir. Me demiti, tá bom. E eu fui demitido. Na verdade, eu sabia por quê. Eu tinha arrumado uma encrenca, uma briga com um cara que tinha vindo de Porto Alegre, virar gerente aqui. Um estúpido, um imbecil completo. Não sabia o que estava fazendo. E eu bati de frente e me quebrei. Tá bem. E aí, faltava 2 meses para terminar o ano e eu me formar em dezembro. Me formar na faculdade. Nesses 2 meses eu recebi convite para ir trabalhar em alguns lugares. Vinculado à advocacia? Cantinas. Cantinas. Né? Tinha uns caras que me conheciam. Eu disse, não, vou dar até o fim do ano. Faz anos que eu não tiro férias decente, vou esses 2 meses ficar em casa. Quando virou o ano... Eu já estava com uns 26 anos. Quando virou o ano, 25, faltava 2 meses para fazer 25 anos. Quando virou o ano, nos encontramos em 3, 4 amigos. Vamos abrir um escritório? Vamos abrir o escritório. Eu tinha 3 livros. Nessa época, sim, já tinha prova da ordem. Sim, já. Não, tinha, mas não era obrigatório. Não, E eu fiz para abreviar 6 meses de estágio para poder me formar com a minha turma. era obrigatório. Não era obrigatório. Era opcional para evitar os estágios que eram de 4 semestres. Pô, Tu tinha 4 semestres de estágio dado pela faculdade. sim, mas 2 anos. E eu tinha feito 3, me matriculado. E para mim me formar em dezembro com a minha turma, que eu gostava, que eu estava mais... Eu precisava. Aí fui fazer a prova em Porto Alegre, passei, aí me habilitei para me formar. Aí não precisei fazer aquele último semestre. Não era obrigatório. E aí, em janeiro, fevereiro, o próprio Tiberê, que ia trabalhar comigo na Aurora, meu vizinho, tinha se formado 1 ano antes, né? O Jaime Cipriani estava fazendo direito, e o Eugênio Rissardo, que tinha se formado 1 ano antes. Vamos abrir? Vamos abrir. E abrimos um escritório aqui na Galeria Zanoni. Vamos aventurar, né? Vamos tentar, né? O que custa? Abrimos em 4. Salinha nas Zanoni. Abrimos em 4, mas a salinha, Era grande? salinha, não, Era pequena. uma salinha minúscula. Era um apêndice da construtora do Toiarioli. Ele nos alugou, era um cubículo. Sim. Né? E aí eu ficava lá, como os 3 tinham emprego, eles ficavam nos seus empregos. Certo. O Eugênio trabalhava onde ele trabalha até hoje, aqui no Cine. No Cine, ainda já naquela época. O Jaime Cipriani continuava gerendo a Aurora e o Tiberê Machado dava assessoria para uma imobiliária e trabalhava assessor jurídico do Aliança. Uhum. Abrimos. Dali 1 ano, um saiu, não queria mais. E dali 1 ano e meio estava sozinho para tocar. Eu disse, não, eu vou ficar aqui. E vou tentar. Acho que vai dar certo. E fui. E estou aqui até hoje. Esse é o motivo pelo qual, né, eu acabei virando advogado. Por o estudo por causa de um episódio. E a advocacia em função de uma circunstância. Qual é a circunstância?
de ter sido demitido. Talvez se eu não tivesse sido demitido, eu ganhava muito bem, eu ganhava bem. Eu estava há 11 anos lá, eu era chefe de vendas, eu ganhava bem, muito bem. Para minha idade, enfim, para aquilo que eu fazia, eu ganhava bem. Talvez não tivesse sido. Talvez não tivesse saído, estivesse na Aurora, como eu tenho colegas, foram como meus colegas lá e estão lá até hoje. Até hoje. E aí, essa é a circunstância que me levou até esse ponto. E eu vou te dizer o seguinte. Por isso que eu digo, quando tu tem uma situação em que tu acha que ela te é desfavorável, que poderia te causar um temor, ou uma frustração, ou uma perda de alguma coisa, não necessariamente isso se tornará efetivamente uma perda para o teu futuro. Eu naquele momento perdi um baita de um salário, meio que fiquei assim, era o único lugar que eu tinha trabalhado na minha vida. Tinha uns amigos lá que eu adorava, a gente jogava bola, ping-pong, fazia de tudo juntos. Foi um baque. E tu tem aquele ato, o que eu vou fazer na vida? Eu tive uma oferta de emprego, não, vou esperar, eu vou tentar uma coisa. Mas eu agradeço a Deus todos os dias por ter sido demitido. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter sido demitido. Por ter encontrado no meu caminho uma pessoa má, invejosa, perigosa, que em função dela, que quis a minha cabeça porque queria continuar fazendo as coisas do jeito que ela queria, né? E oportunizou um hiato na minha vida que me levou por um outro caminho. E eu me sinto feliz, me sinto realizado. Isso me oportunizou N outras coisas dentro da advocacia. E é por isso, querido Escúcio, que eu iniciei essa caminhada e deverei terminar minha vida nela, dentro da advocacia. Tá certo. Nós vamos falar mais do direito, mas eu queria te pedir uma coisa. Como é que é a história do ter virado coroinha e a questão da clarineta, cara? Como é que foi isso? Tu tocava clarineta, é isso mesmo? Era escaleta. Escaleta. Como é que eu tenho ela em casa até hoje. Um dia eu vou tocar lá no programa eu quero ver Noite tocar. Feliz. Mas era coisa de piá ou mais adolescente? Não, coisa de piá. E tanto veio de dentro do Aparecida isso, ou não? Também não. Você vê da minha família. Minha mãe e meu pai eram muito religiosos. Muito. E o meu pai... O coroinha também veio disso, claro. Meu pai e minha mãe frequentavam a igreja de Santo Antônio. Vem com a gente. O meu pai levava como motorista fim de semana. A minha mãe ajudava nas festas. Cozinhava no salão de Santo Antônio. Toda a vida fez isso. Até não conseguir mais. Festa Santo Antônio, codeguinha, aquelas coisas todas. E na cozinha. E lá na cozinha ajudar a cozinhar. O meu pai... dirigia para as freiras e na colônia buscar produtos coloniais e ajudava aqui e ali, nos finais de semana. O que aconteceu? Existia essa coisa dos meninos que serviam a igreja, que eram os tais de coroinhos. Batia sineta. Hoje está se perdendo isso, né? Se perdeu há muito tempo. Não, hoje tem os adultos que ajudam. Servia o vinhozinho, a aguinha, tocava o sininho. Ficava ali do padre para ajudar no cerimonial. Esse era o trabalho do coroinha. Que a família adorava, né? Ver o filho lá era A gente tinha uma roupa branquinha. E pro pai, pra mãe, pros avós, era lindo aquilo ali, né? Tanto que eu tive um irmão mais velho, estudou para padre no seminário em Viamão, não pegou a batina porque desistiu no último minuto da prorrogação. Ele fez toda a formação dele, foi no seminário. Desde o ginásio, desde o ensino superior, teologia, filosofia. Pensar em um dia. Não, me aguentaram um fim de semana. Fui lá forçado, me aguentaram um fim de semana. Tu foi no seminário? Fui. Fui! Aqui não, vai embora. Levado pelo padre Ludovico, que foi quem montou o grupo que eu acabei tocando estouro. Vocês acham que é piada? É brincadeira. Fica lá. Não me deixaram. Não, ficamos uma semana no internato. Eu fui dos expulsos. Tu volta pra ver que aqui tu não fica. Não, minha mãe me levou lá. Ali a nossa rua ali, quase todo mundo era coroinha. E aí ela me levou lá desde os 5, 6 anos. Começava piazito. E fiquei lá até os 13. Depois comecei a trabalhar com 14. Não fui mais, claro, né? Depois a gente tinha uma roupinha de pajem, era uma espadinha, era uma cerimonial pro Natal, era uma roupa diferente. Tinha 3 tipos de roupa. Tu começava pequenininho com uma branca, depois tu pegava a branca e vermelha, que era papal. Tinha um cerimonial lindo naquilo ali. E naquele ambiente, chegou aqui em Bento um tal de padre Ludovico, que faleceu já faz alguns anos, e ele resolveu fazer um coral. Primeiro ele tinha essa missão de pegar os jovens para levar para o seminário, para ver se eles tinham vocação e levar. Para isso aí tu não serviu. Para ir para o seminário, não. Acho que não serviu. Não final de semana. Não sei se seria um bom padre, mas tentaram.
melhor na advocacia. Aí ele formou um grupo. E quando eu disse para vocês que o nome era Voluntários de Cristo, é verdade. O nome do colar é os Voluntários de Cristo. E tu foi voluntário mesmo. Não te forçaram aí lá. Não, sou um soldado, né? Isso aí. A gente cantava na missa, a gente cantava, ensaiava na casa de um, na casa de outro. Coral, não era ainda escaleta. O coral. Não. Aí a gente cantava. Só que naquele momento em que tu passava de uma idade para outra, começa a mudar a voz, o que ele fazia? Ele colocava o cara a tocar em vez de cantar. Eu comecei tocando triângulo. Fazia o fundo, né? Era fácil. E depois ele me deu a escaleta. Me deu, não? Sei de onde é que veio aquela escaleta. Meu pai comprou, eu acho. E aí eu comecei a tocar aquela tal de escaleta, fazia o fundo musical para o pessoal acompanhar. É verdade. A escaleta está lá até hoje. Poxa vida. Está lá até hoje. A escaleta que tu tocava lá, tu tem até hoje guardado. Tem até hoje. Eu vou ensaiar para tocar lá no Esse é um instrumento de plástico, né? Ou é de metal? Não, é de plástico. Ele plástico. É um tipo de um... É um plástico, dá para chamar de plástico. Ele só tem uma escala. Ele tem uma escala só, né? Ele é retangular, compridinho. Isso. Aí tu sopra aqui e faz como se estivesse tocando uma gaita. Tocou um tempo escaleta também. Eu acho que hoje eu não sei, tem gente que nem sabe o que é instrumento. Eu não vejo ninguém tocar instrumento. Muito difícil. É um instrumento de sopro, mas já não... Na época era comum de ver. Era acompanhar os corais assim. Eu tenho até hoje. E aí, claro, quando fui trabalhar com uns 14 anos, faltava... Claro, né? Fora tudo. Na verdade, faltava 2 meses para eu fazer 15, né? Eu tinha 14. Então aí, claro, não tinha mais como ir, aí larguei, já estava virando adolescente, né? Aí acabei saindo, etc. Mas eu frequentei muitos anos ali, servi muito a igreja ali, o Padre Mânica, o Padre Oscar Beltoldo. Passou por todos esses. O Padre Agostinho, o Padre Ludovico. Imagina, eu fiquei ali 12 anos, mais ou menos, entre 10 e 12 anos ali servindo, né? Então, imagina, aquilo para nós era... E no sábado à tarde, a gente se reunia todo sábado à tarde para aulas. As freiras davam aulas, tu tinha leitura, tu tinha formação religiosa, espiritual, moral, e tinha um campinho atrás da casa dos padres. Então, ali na Santo Antônio? Sim, atrás da casa, onde está lá a casa daqueles padres que moram ali, tu desce aquela escada lá ali, embaixo tinha um campinho. Lá tinha Onde um é o campinho. Estacionamento hoje? Onde é o estacionamento? Nós tínhamos um campo ali, tinha a horta, cuidava dos padres ali, e tinha um campo, a gente... Ficava na reunião ali da 1h30 às 2h30. Depois as freiras davam instrução. Pois ele pegava a bola e ali para ti era pertinho de casa também? E o Maitá era logo depois? Sim. E era pertinho, a gente subia ali. Então a gente tinha nossa vida ali junto com a igreja de Santo Antônio. Mas isso era tradição nas famílias da tua geração, um pouco antes, um pouco depois, né? Ter esse vínculo com a igreja, dos pais, as mães ser muito presentes na igreja, aquilo que tu tinha. As famílias viviam dentro da igreja, ajudavam. Hoje já isso se perdeu, né? Os próprios jovens, né? Tinham muito vínculo ali, né? Se tu tirar, quando terminar os mais reminiscentes, pouco mais hoje, velhos... a maior parte das festas eles fazem já contratando o buffet, já não tem mais muito... É muito difícil. Tem alguns voluntários aí ainda. Ainda tem. Os vizinhos da minha mãe, encontrei esses dias aí, não gente de 90 anos, mas gente que está com 70 e poucos anos, continua ajudando. Encontrei com eles aí numa festa aí, que eu fui aí no Santo Antônio. Tem ainda alguns remanescentes. Mas olha, eu acho que é o últimos... É a raspa do tacho de quem ajuda, assim, desse jeito. E na advocacia, né? Voltando ali, tu estava falando... Tu tem uma área que tu prefere atuar, assim? É o penal, é o civil, é trabalhista? Tu tem uma área que tu tem preferência por atuar? Ou no teu escritório, claro, tem os teus colaboradores, teus sócios, enfim. Vocês atuam em todas as áreas? Tu tem, assim, preferência de uma área específica? Tribunal do júri ou não? Sabe que o advogado do interior, ele não tem essa história de se especializar em uma área. O advogado que começar a advogar, se eu sou especialista em tal coisa, se fizer só aquilo ali, ele vai morrer de fome. Porque né, o campo do direito é muito vasto, é possível atuar em diversas áreas e tem que atuar em diversas áreas. Quando eu comecei, então, nem se fala. Né? Hoje, depois de 30 e tantos anos, o que acontece? Claro, eu tenho meus colaboradores lá, e o escritório Dalmas faz todas as áreas, menos previdenciário. Não faz. A não ser contra o município eu faço. Mas previdenciários, tributos estaduais e federais, não faço. Isso requer um estudo muito profundo. Tem muito chutador por aí, que eu não gosto de chute.
Eu gosto de fazer as coisas dentro da área que se conhece. Tu tem uma responsabilidade muito grande com os teus clientes. As pessoas às vezes nem sabem, né, o que estão perdendo em função de certas atuações. Então a gente tem que ter responsabilidade. Agora o resto das áreas, o civil, quando fala em civil, abarca muito grande, né? desde separações até contrato de compra e venda, de tudo, né? Inventário, e passa de tudo, termo civil. Tem a questão penal, né? Nós fizemos trabalhista também. Eu tenho lá comigo uma menina que começou isso no estagiário, hoje é uma senhora, né? Trabalhista. Passou a área trabalhista, Legal. algumas coisas, mas está especializada em área trabalhista. Eu sempre adorei a área penal. Sempre fiz direito penal, sempre fiz, desde o começo. E tu, te cortando um pouco, tu tem uma eloquência, assim, né? Que a gente conhece e sabe. Isso tem a ver muito com o Tribunal do Júri. Tu fez muito Tribunal do Júri, né? Continua fazendo até hoje. Continuo, fiz um mês passado, mas com uma assistente de acusação, que eu não gosto muito, mas fui contratado. E dentro do penal, o teu gosto eu adoro fazer Tribunal do Júri. Eu adoro. Só que o direito penal que a gente faz, que eu faço, eu sempre digo, não é aquele de varejo. Né? Tem não é o assaltinho na loja, não é isso aí. Isso aí é a Defensoria Pública que faz. Os crimes envolvem uma série de circunstâncias. Mas desde um homicídio, que pode ser circunstancial, uma briga de vizinhos, uma briga num bar, né? Uma vingança, um não sei o que, tem vários motivos. Daí desde homicídio até crimes tributários, até crimes contra a administração, estupro, que hoje o estupro tem uma dimensão grande que as pessoas, infelizmente, absorvem pelo noticiário. A legislação foi mal conduzida na sua reforma. Hoje, o que era atentado violento por pudor se qualifica como estupro. Então, tem crimes que são impingidos a uma pessoa com uma denúncia, mas não necessariamente é aquilo que a pessoa associa àquele nome antigo. Eu adoro fazer isso, adoro. Seja pela eloquência, porque eu gosto de exercê-la, e no tribunal de júri que tu exerce ela de forma plena, né? Porque aí sim é o debate, é a dialética, é a lógica, é uma série de coisas, mas porque o direito penal ele lida com a vida das pessoas, a essência da vida das pessoas. Depois da vida em si, a liberdade, meu amigo. Né? Não adianta tu ter dinheiro se tu vai ficar encarcerado. E as pessoas, infelizmente, às vezes são denunciadas de forma transversa, de forma indevida ou de forma forçada. E é um jogo bonito. O direito penal ele é muito lindo, porque tu olha nos olhos de uma pessoa, às vezes tu vê o sofrimento dela, às vezes ela não entende porque está sendo processada. Eu tenho casos diversos no escritório, gente de bem, gente que foi mal interpretada em determinada circunstância e é forçada, colocada no colo dela uma situação, e essa pessoa merece a melhor defesa possível. Eu adoro fazer este jogo da acusação e da defesa, que é diferente de tu pegar uma nota promissória, tu pegar um contrato de compra e venda e analisar. É muito reta essa análise do tu pagou ou não pagou? Claro. Tu tem o comprovante ou não tem o comprovante? Mas, né, essa área do direito, ela, vou dizer assim, ela é burocrática. O direito penal, ele é na essência, ele é da construção do discurso. Certo. É por isso que eu adoro ele, atuo muito, gosto muito. Tu lembra de algum caso, claro, sem citar nomes assim, que seja algo emblemático assim, e que foi também na cidade, ou que se dizia assim, o cara é condenado, esse cara é culpado, e ele foi absolvido. Tu lembra de algum caso assim? Lembro. Aliás, foi nomeado dativo. Talvez o caso mais emblemático, porque às vezes tu diz, esse cara até deveria ser condenado, né? Tu contigo, mas eu como advogado não posso dizer lá no tribunal, claro, o cara tem que ser condenado. Isso é o promotor que vai dizer. A nossa obrigação é encontrar o melhor caminho. Mas nós tivemos aqui um episódio, talvez os dois mais emblemáticos. São coisas antigas, de 15 anos atrás, 12. Eu fui nomeado por uma juíza que tinha aqui para defender o cara. Era um coitado, tinha um casebre por aí, e ele retalhou a mulher dele. Retalhou com um facão. Que invento isso? Que invento. E por que ele retalhou? De ciúmes. Ele tinha tirado essa mulher ela era uma mulher da vida, da rua, inclusive, num outro estado. E se mudaram para Bento, e ele construiu família.
dentro do seu casebre, e é uma família. Tinha 2 filhos. Ele suspeitou dela, estava saindo com um vizinho lá, um cara, um outro, meia boca, mas estou falando de gente simplória, quase morador de rua. Quase, morador de rua, quase. Não é gente classe média, gente classe... Quase morador de rua. E o que ele fez? Ele fingiu de sair de casa e se escondeu na parte de baixo da casa. A casa era em cima de 4 pilarzinhos. Se escondeu embaixo e chegou o cara e ficou com a mulher dele. Quando o cara saiu, ele pegou o facão e retalhou a mulher. Tinha faconaço em tudo que era lado. E ele foi absolvido. Eu fiz o júri dele, ele foi absolvido. Fui absolvido. Incrivelmente ele foi absolvido. Pelos argumentos que eu não posso ficar aqui, senão eu vou ficar até a meia-noite. Claro. Mas ele foi absolvido. E eu tive um outro caso também aqui em Tuiuti, aqui do interior. Um sobrinho deu 7 tiros no tio. Esperou o cara voltar. Os 2 foram um homicídio, assassinato. Um é homicídio, o outro a mulher morreu. Esse outro era tentativa de homicídio. O cara levou 7 tiros e não morreu. Um sobrinho deu 7 tiros no tio. Esperou ele sair da igreja, na volta para casa, desceu o barranco, parou o carro do tio. O cara parou, ele deu 7 tiros no tio. O cara acabou sobrevivendo, mas é tentativa de homicídio. O cara foi absolvido também, né? Tive outros casos emblemáticos, mas vou te referir só a esses 2. Sim. Acabou sendo absolvido. Porque o tribunal do júri é uma caixinha de surpresa, né? São 7 pessoas que estão aí, é um jogo de argumentação e contra-argumentação, né? É uma coisa interessante o tribunal do júri. Né? E tanto que para condenar, às vezes é condenado assim, ao arrepio de certas circunstâncias, às vezes absolvido, porque deve ser absolvido, às vezes absolvido por uma circunstância A, B ou C, como era este caso. Tu pega um gancho para legitimar, para justificar aquela conduta. Porque as pessoas quando veem, e aí talvez a maior injustiça que se façam com os advogados, porque só valoriza o advogado, só fala bem do advogado, aquele que precisa do advogado. Verdade. Tá? Quando as pessoas não precisam do advogado, a gente entra naquela vala comum das pessoas falarem mal. Esse advogado foi livrar o cara. Esse advogado vai defender um bandido desse. Isso. Esse advogado... Eu ia te pedir. Então o cara lê... Eu já te digo como eu lido com isso. O cara lê uma manchete. Fulano de tal estuprou fulano de tal. Menino, não sei o quê. Fulano de tal matou tal pessoa. Né? Às vezes isso tem uma repercussão maior ou menor. Mas quem lê a manchete não sabe o que aconteceu. Não sabe o que aconteceu. E nas nossas vidas a gente faz coisas erradas por motivos certos. E o direito de defesa é um direito legítimo. Né? Então tem circunstâncias dentro dos fatos e da própria forma como se aborda, que quando tu entra nas circunstâncias, quando tu entra e descobrir o que aconteceu, que as pessoas não têm como descobrir, elas ficaram com a manchete. A matou o B. O cara joga a chave fora. O advogado vai defender. Não, só tem carro, né? Deixa o cara. Não é assim. Porque os detalhes revelam, às vezes, coisas que tu não imagina. Tem gente que tu tem a impressão de ser uma pessoa de bem, está provocando uma situação X com uma outra pessoa que tu não conhece, na verdade tu não sabe o quanto ela provocou a outra e quanto instigou a outra. Né? Então, são elementos que fazem com que tu trabalhe e justifique aquela conduta, que as pessoas não têm esse elemento. Né? Agora nós vamos ter o júri dia 26 de outubro, que eu vou fazer, já está marcado 26 de outubro, o caso Fiorino. Tem 2 policiais que eu estou defendendo há 10 anos, agora vai acabar saindo do júri. Então, talvez quem viu a notícia lá, os policiais deram um tiro na Fiorino, mataram 2 jovens e feriram 2. Né? Tá, mas e aí? Tu leu essa manchete? Coitadinho, tinha um piá de 14 anos. Coitadinho, não sei o quê. Como coitadinho? Tu sabe os elementos que aconteceu? E assim vale para qualquer um. Então o direito penal te permite essa possibilidade. Como é que tu lida com isso, cara? Desse pré-julgamento? Porque tu acaba entrando junto. Tu vai defender o cara que, em termos, é culpado, né? De determinado assassinato, homicídio ou crime. E tu é o advogado desse cara, né? E aí a opinião pública vem pra cima. Hoje em dia, muito mais na internet, né? Facebook. Hoje em dia... Sim. Tu bota uma notícia dessa, o cara pra fazer, se é absolvido, o cara achou que tinha se condenado, vem... Tu tranquilo com isso, consegue... Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo, sabe por quê?
por 2 motivos. Primeiro, que o que eu faço no exercício da minha profissão, pelo juramento que eu fiz e o compromisso que eu tenho com o meu cliente, é a minha profissão. Se eu não defendê-lo, alguém terá que defendê-lo. Então, essa é a premissa. Certo. Não existe condenação sem a presença de um advogado. E o advogado é obrigado a fazer o seu melhor. Se ele não se sentir confortável com aquilo, ele não deve pegar a causa. Quando que tu pega a causa? Quando tu entende que tu estás habilitado para fazer aquilo, Certo. tu estás preparado em termos de conhecimento e preparado em termos morais e espirituais. Tu tem que fazer o teu melhor. Entende? Ponto. Então, isso é compromisso. E outra coisa que eu aprendi, né, lá no programa, no PV, às vezes eu já referi o Kant 2 vezes, e uma vez um promotor que implicava comigo aqui, promotor que era do crime aqui, ele implicava comigo, porque eu vou na veia mesmo. Quando eu defendo uma pessoa, eu vou na veia. Eu vou no detalhe. E ele tinha um quê comigo aqui, né? Ele tinha esse viés bem pesado da acusação em si, e eu da defesa em si. E um dia, num intervalo de uma audiência, nós puxamos um assunto sobre uma outra situação fora de Bento, um episódio que a gente tinha um conhecimento sobre circunstância. Eu disse, não, esse tipo de situação o cara tem que ser condenado. Né? E que não era nem do tribunal do júri, era outra situação. E ele ficou surpreso que eu disse isso. Ele disse, mas doutor, o senhor falando isso? Não, o senhor que está sempre aqui defendendo, né? Ele quis fazer um gancho, dizer, não, mas então o senhor está sendo contraditório. Ele quis, como? O senhor vem aqui defender esse tipo de gente que eu estou acusando? Esses não merecem ser condenados? Foi isso que ele quis dizer. Agora, quando é longe, então não é o senhor que está defendendo, merecia ser absolvido. E a partir daquele momento, nós viramos amigos. Ele começou a olhar comigo no episódio. Eu disse, doutor, deixa eu lhe dizer o seguinte. Tem um filósofo chamado Immanuel Kant, não sei se o senhor já ouviu falar, que ele falou, estabeleceu a diferença entre o uso público da razão e o uso prático da razão. Uma coisa tem a ver com a minha profissão. O que eu acredito e o que eu preciso fazer como advogado diz respeito ao exercício da advocacia. Agora, o uso prático da razão, que o pressuposto dele, o uso prático, significa, tendo a ver com o livro dele, das perspectivas morais, eu sou cidadão, sou pai, e eu tenho o direito a fazer o meu julgamento a respeito da conduta em si. E não é porque eu estou defendendo uma pessoa em cima do sagrado direito de defesa que eu necessariamente tenha a concordar que coisas assim se façam sob certas circunstâncias. Não é isso que não é evidente que é isso. Então, existe aqui uma diferenciação entre o cidadão, pai Adroaldo Dalmas, e o advogado Adroaldo Dalmas, como deveria haver para qualquer um. Respeitando aqueles que não querem defender alguém por princípio. Eu conheço advogados que não fazem direito penal por princípio. Eu não vou defender ninguém. Só que é um princípio um pouco complicado, porque quem disse que porque uma pessoa foi denunciada, ela é culpada? Exatamente. Né? Porque, como assim? Né? Eu acho que eu disse até no programa, nós estávamos falando sobre um outro troço que alguém fez uma coisa. Não, mas parei um pouquinho. Então, se a denúncia pressupõe que a pessoa é culpada, não precisa nem juiz. Foi no caso dos trabalhadores. Isso mesmo. Então, análogo à escravidão. Vamos pegar essa situação. Isso, né? Que nós tivemos. Não, mas isso aí o promotor disse. Não, mas por que o promotor do trabalho disse? É o procurador do trabalho aqui, do Ministério Público do Trabalho. Então, quer dizer, o seguinte, a premissa é, o promotor disse, então é verdade, então o cara está condenado. Não precisa juiz. Não precisa juiz. Então vamos eliminar o judiciário. É verdade. Porque tem um acusa, um defende para fazer o contraponto, e tem um juiz que vai analisar esse jogo dessa prova, dessa argumentação, né? Os elementos objetivos, subjetivos, que não cabe aqui, para dar uma decisão. Então, não se pode partir dessa premissa. Só que o cidadão, é que eu disse antes, quando tu não precisa do advogado, tu julga o advogado. Quando tu precisa do advogado, eu já vi gente que falava mal de advogado, que não sei o quê, e quando precisou do advogado, com a maior cara de pau, ele quer dizer para o advogado como manipular o negócio. Não, mas só um pouquinho.
Só um pouquinho. Não, isso aí tu não vai fazer. Pelo menos comigo tu não vai fazer. Quem vai dizer aqui o que é o que não é sou eu. E eu trabalho assim. Certo. Não está contente, procura outro advogado. Não é tu que vai dizer o que eu vou fazer. Mas, tentando dizer que vamos, né, inventar isso, inventar aquilo, mesmo que falava mal dos advogados que Certo. inventariam defesa. Então, o cidadão, ele tem essa... É inerente ao elemento psicológico da influência que não tem nada a ver com conhecer. Tem a ver com a perspectiva dos sentimentos. Né? E a falta do conhecimento te faz julgar por sentimentos. E o sentimento normalmente é um mau conselheiro. Quem te conhece, quem tem mais proximidade, sabe que tu é, até porque a tua formação em mestrado foi a filosofia, né? Então tu é um cara que lê muito, né? Sim. E principalmente tu tem filósofos assim que tu cita meio seguido, né? Por que esse teu gosto pela filosofia, pelos grandes filósofos, pelos grandes nomes? Tu falou do Kant, mas tem outros também que tu cita, né? Sim. Isso também veio do direito ou tu já lia antes, já tinha esse gosto pela leitura, por grandes pensadores? Antes de Isso, claro, tem muito a ver com o direito, a filosofia, claro. totalmente. E eu vou dizer mais, infelizmente, para aquela pauperização dos cursos, para diminuir custo, infelizmente, no meu tempo, quando estudei, tinha uma cadeira chamada Filosofia do Direito. Eu também. Eu tive um baita professor. Eu também. Tinha Direito Romano. É isso aí. Eu tive um professor na faculdade de Direito, tinha uma disciplina chamada Direito Romano. Eu comprei um livro do Russomano, que é um dos maiores romanistas que existiam. Tenho lá em casa até hoje. Né? Um baita de um professor. Tu imagina, tu ter 21 anos, chegar depois de um dia de trabalho, numa aula em Caxias, pega o ônibus, sem comer, e chega lá agora Direito Romano. Normalmente o estudante quer. Eu não estava fazendo para advogar, então, mas quem o faz tem uma visão mais pragmática, pensa que vai na faculdade aprender a fazer as coisas. Não entender os conceitos, não entender a dinâmica. A prática, fazer uma petiçãozinha é outra coisa. Imagina então tu sair daqui. Sai de serviço às 6h11, pega o ônibus às 8h30, às 6h30, começa a aula às 7h30 de Direito ao Romano em Caxias. Aí tem um senhor lá, tu tá com 21, tem um senhor lá que 50 e tantos anos, que para ti é um senhor, né? Já de idade, hoje na minha idade é um piá. Um cara de 55 anos, na minha idade é um piá. Aí o cara chega, começa a falar do Direito ao Romano, da Rex Pública. O livro tal. Quem era esse professor? Não me lembro. Não lembra? Olha, eu nunca deveria ter me esquecido o nome dele. E se eu te conto o episódio, tu vai me chamar de mentiroso. Se tu me pedir, eu vou contar um episódio que eu não me esqueço da minha vida. Eu quero ouvir. Eu não me esqueço deste professor. Tá, mas eu estava falando do direito romano. Depois tu conta o episódio. Da filosofia do direito. Tinha cadeira. Então, o que acontece? Eu já lia, né, romances, a literatura de um modo geral. Eu não lia livros de filosofia. Quando eu comecei o curso, teve filosofia do direito, teve direito romano. Começa a abrir a tua mente, o teu pensamento. Se tu gosta de pensar, tu já o amplia. E eu tive professores de referência. Os caras liam, os caras te jogavam conceitos, te davam coisas para pensar, né? Por isso que os meus alunos aqui, eu dava uma lista de 20 livros no primeiro dia. Vai ler se tu quiser. Mas eu fazia isso quando era professor aí. 20 livros aqui. Leiam. Escolham aqui alguns na vida de vocês. Leiam para a cultura, para a formação, para aquilo que vocês pretendem ser ou não na vida. Vai servir para tudo. Tu deu aula na filosofia do direito aqui? Não. Dei aula de direito. De direito. Aqui na UX e dei na faculdade cenecista. Agora já parei faz anos já. E aí, então aquilo ali que me levou a começar a refletir. Tu começa a pensar, tu começa a tomar gosto por outro tipo de leitura, mais profunda. Né? E foi assim. Né? Então, eu tive oportunidade na sequência, vi que tinha um programa de mestrado em filosofia, fui fazer o mestrado em filosofia para a área do direito. Né? Então, terminei o curso pela PUC, hein? Depois comecei até o doutorado, mas isso é outro assunto. Né? É outro assunto. Não o concluí. Mas o que acontece? Uma coisa vai levando a outra. É por isso que, quando tu te oportuniza uma coisa,
outras portas vão se abrindo. E eu tive essas influências que acabou levando para esta perspectiva. Hoje eu continuo lendo. Sim, tu lê Eu muito, fiz o hein? meu Tu lê trabalho. muito. Não, eu leio todos os dias. Né? Não livros. As pessoas pensam que o advogado tem que ler livro dele. O advogado tem que ler todos. Tem que ler tudo que for possível. Desde livrinho policial americano, que tem vários de referência que se poderia indicar, Saramago, né? Dennis Lane. Livro de psicologia tu tem que ler. Eu leio de psicologia, sabia? Eu, para fazer uma defesa, uma vez no Carimbento, comprei 4 livros de psicologia para entender a cabeça de uma criança. Poxa vida. Tá Perdendo, né? A questão da leitura hoje em dia. Cara, é pouca gente que lê ainda. Pouca não, tem gente, mas é a questão do celular, de computador. E eu copia e cola, né? É isso aí. Eu comecei a advogar, era uma máquina de escrever mecânica, não existia o computador quando eu comecei a advogar, imagina celular. Cada petição, imagina a pesquisa cada documento no era Google. Diferente, que tu tinha que fazer. Comprava livro todo mês. Tinha um cara que visitava, um vendedor de livro que visitava os escritórios de advocacia. Tu escolhia 1, 2, conforme tu tinha dinheiro, 7, 8, 10. O Ayrton Casanova era um que estava vendendo livro para todo mundo. Tem um que me vendia o livro, hoje é funcionário da prefeitura de Bento, né? Fez um Eu curso lembro específico. disso, que os caras passavam com as maletinhas. Maletinha, tu pegava e ficava com ele na hora. Os códigos aqueles... Código, livro de interpretação. Trocava todo ano, tinha alteração e tinha um código novo e não sei o quê. Tem de tudo. Então, mas essa questão da filosofia aí foi mais gosto pessoal, foi mais a importância da leitura e de compreender o ser humano. Compreender o direito, né? Se tu falar hoje em Miguel Reale Filho, que é um dos maiores filósofos do direito do planeta brasileiro, né? Se tu falar em Carnelucci, se tu falar em Calamandrei, os italianos, se tu falar em Beccaria, isso se lia na minha época. Hoje não. Né? Hoje tu não lê mais, as pessoas nem sabem quem que é. Né? Eu brinco, né? Tu quer fazer uma interpretação literal, ontológica, deontológica, tu quer fazer que tipo de interpretação? Tu quer saber do que eu estou falando? Vai pegar o livro de filosofia do direito, que é grosso assim, tem lá em casa, que eu comprei quando era estudante. Como que tu pensa? Como que tu pensa? Como que tu decide? Como que eu vou definir? Qual é a diferença entre um conceito e uma definição? O que me faz, com que palavras e com quais embasamentos eu vou dizer que esse microfone é redondo, ele é grafite, ele é o... Como? Tu imagina tu falando de ações humanas, de comportamentos humanos, de interpretação de lei. Não, mas para aí, tu quer fazer uma interpretação literal. Isso aqui é uma pedra? Me define isso aqui. Essa peça. Isso aqui é uma pedra. Em cima de um pedestalzinho de metal com um toquinho de madeira. Tá, mas para aí um pouquinho. Tu quer definir os componentes com uma visão do que elas significam da forma mineral? Uma pedra de basalto? É a composição química? Tu quer falar que essa pedra veio do vulcão? Tu quer falar de arte? O que isso aqui significa para ti? Se uma pessoa olhar para isso aqui, ela vai dizer que isso aqui é uma pedra. Se eu olhar para isso aqui, eu posso dizer que isso aqui é uma bela obra de arte. Isso aqui me inspira. Olhar essa coruja aqui e aquela ali, me inspira. Me inspira a me dizer o quê? Da qualidade do artista? Eu vou olhar para ela e me lembrar da sabedoria, que é a coruja é o símbolo da sabedoria? Eu vejo o que nisso aqui? Uma pedra para jogar na cabeça de alguém? Isso aqui é uma arma? Enfim, isso vale para a lei. Isso vale para o objetivo de uma lei. Mas parem um pouquinho. Então, isso tudo não vem com a leitura do artigo 2 da lei nem tal. Com copia e cola. E nem com copia e cola, cara. Isso que se perdeu. Cara, eu vejo que pessoas como você e outros tantos advogados, né, que são de uma geração diferente, cara, conviver com o direito hoje em dia, com a forma como é o direito hoje em dia, ou como se dá direito nas faculdades, deve ser difícil também, né? Ter passado o que vocês passaram, a forma como foi, e hoje se deparar com a situação do jeito que ela tá, né? Enfim. É muito difícil. É difícil porque
Eu não vou entrar nesse campo da qualificação dos colegas, cada um tem a sua, mas eu posso dizer com certeza, a fragilização do curso de Direito foi imposta de cima para baixo. Né? Quando um aluno começa a ser visto como um cliente tem razão, porque o cliente tem razão, né? Na minha percepção, um aluno não pode ser visto como um cliente. A partir do momento que ele é visto como um cliente, ele manda. Tá? Tentaram mandar em mim como professor, eu não abri mão de certos valores e nunca vou abrir. Tá? Eu não vou chancelar coisas que vão prejudicar as pessoas lá no futuro, seja o profissional, seja para quem ele vai trabalhar. Né? Então, o ensino ele está fragilizado, eu vou deixar por fragilizado. Né? Então, se é para assim, a estrutura de cima para baixo assim, não é uma andorinha que vai fazer verão, porque a estrutura é assim. E tudo muito que bem, mas o resultado pragmático no dia a dia, ele está aí. A quantidade de absurdos que se vê, as construções sem lógica, né, de uma peça, é difícil de ver, mas é o que se está vivendo hoje em dia. Né? Não adianta. Mas é duro de ler. Imagino. É duro. Imagino. É duro. Às vezes tu te comunica, né, com pessoas que não sabem o sentido das palavras. Se tu não sabe o sentido das palavras, como é que tu te comunica? E tem um problema também. O direito, 99% do direito, ele é construído na sua defesa, numa ação judicial, vou resumir assim, por escrito. Por escrito. Não é falando. Falando é lá no tribunal do júri, numa audiência, às vezes articulando uma pergunta, uma boa pergunta, buscando uma resposta. Mas isso é exceção. O direito se constrói escrevendo. Se tu tem pessoas que não leem, como que elas podem escrever e escrever sobre o quê? As pessoas ler. Pois é. As pessoas ler. Não é verdade? Como é que... Hoje em dia, com o advento das inteligências artificiais, não precisa mais... Tem alguns que não vão nem mais ler, vão pedir para o computador fazer uma peça de defesa de determinada coisa, o computador vai fazer sozinho. Mas eu me assustei com aquilo que tu falou aquele dia para nós lá no PV. No programa. Eu não sabia que existia isso aí. Tu dá um tema, diz o que é, vá sozinho. Né? Quer dizer, tinha um copia e cola na faculdade, eu dei 0 para metade dos meus alunos numa turma aqui, fui olhar os trabalhos e tinha avisado, eu vou todos conferir, iguais. Eu sou o professor que vai conferir, todos né? Iguais. Não, todos iguais aos trabalhos do Nordeste, da faculdade de Recife, Porto Alegre, é um copia e cola. Ela teve 2 meses, fez um copia e cola, um print, Ctrl V, Ctrl V. Não, estão de sacanagem comigo, é 0. Eu avisei vocês que copia e cola, inclusive, plágio é crime. Agora vocês vêm aqui me entregar um trabalho desse jeito, é 0. Eu estou dando nota para o aluno lá de Pernambuco. A dele eu não sei quanto é que é, a de vocês, tu é 0. Né? Cara, hoje em dia, esse tipo de inteligência artificial... Música, cara, tava falando com a Gisele aqui, entrevistando. Música, tu não precisa mais ter instrumento, tu não precisa saber cantar, tu tem um computador, tu faz música. Sim. E tu é sucesso na internet, mas vai te apresentar pessoalmente. É a mesma coisa de advogado. Tá, beleza, tu vai fazer o copia e cola, faz. Ótimo. Vai fazer um tribunal do júri. Vai fazer a defesa de um cliente. Vai fazer pergunta numa audiência? Aí que tá. Então, claro, quando o cara é confrontado com a realidade, a máscara cai, né? Isso é um perigo. Eu não sei onde é que nós vamos parar, mas isso é um perigo. É um perigo para as pessoas. Tem gente que defende que a advocacia vai deixar de existir. Eu tenho pessoas que eu conheço, que são apaixonadas por inteligência artificial. Já me disseram diversas vezes. Acho que vai. Que dizem que não, vai. Eles dizem que vai acabar. E eu digo que não vai acabar nunca. E tenho certeza que não vai acabar nunca. Certeza. É que essas pessoas que dizem isso, elas não sabem como se forma um processo judicial. É isso que eu estava dizendo antes. Tá, o computador vai pegar o seguinte, ó. Matar alguém, artigo 121, matar alguém. Pena de 6 a 12. Qualificado, 12 a 30. Certo? Isso que diz a lei. Artigo 121 para matar alguém. Certo. Aí vem o promotor, tá lá, a polícia investigou, o cara matou alguém.
indiciado, promotor denuncia, na dúvida se o cara é culpado ou não tem que denunciar. Indubio pro societatis, é a máxima do direito, promotor denuncia, tá certo, tá aqui a denúncia. Mataram alguém. E eu digo, eu matei. Sim, eu fui eu que matei, não é negativa de autoria. Eu matei. Só que agora tem outro artigo que diz o seguinte, legítima defesa. A legítima defesa se caracteriza por isto. Não se caracteriza nas circunstâncias isso. Mas se na legítima defesa pode ter o excesso culposo, o excesso doloso. Entendeu até aí? Agora o que eu vou chegar para dizer é o seguinte. Como que um computador... Agora o cara vai lá dizer o motivo pelo qual ele agiu daquela maneira. Me diz como é que o computador vai selecionar quais desses ingredientes subjetivos, que o computador é logaritmo. Sim, se a equação fosse matar alguém 6 a 12 anos, tá denunciado por matar alguém, o cara diz eu matei alguém, tá aqui a pena, Beleza. Tu é primário, tá lá no registro pro computador, então a pena é 6 anos. Tá bem, o computador vai dizer 6 anos, o cara confessou. Não, confessou que matou, mas eu estou dando a excludente de criminalidade. Como que o computador vai fazer isso, meu amigo? Para isso tu precisa de um bom advogado que justifique os motivos pelos quais e insira em quem vai te julgar. E isso aí vale para outras tantas e infinitas coisas. Improbidade administrativa. Vamos pegar que tu conhece bem esse assunto. É o princípio da moralidade, da impessoalidade, da legalidade. Tá, me diz como é que tu objetiva esses 5 princípios. Da eficiência. Me diz, como que o computador vai transformar, como que um programador, um computador vai objetivar esses componentes, esses elementos subjetivos para dizer o cara agiu de forma ímproba. Sim. Aliás, eu gostaria de saber, na inteligência artificial, gostaria de viver para ver isso, como que a inteligência artificial vai conseguir definir o que é probo e improbo. Quais os elementos subjetivos da conduta da impessoalidade. Princípio da moralidade. Meu amigo, se discute o princípio da moralidade, pelo menos, o que o caracteriza é a conduta. Eu vou deixar só dos gregos para cá, só 2.500 anos. 1000 formas de ver e caracterizar. Me diz, como que o computador vai dizer se o cara agiu moralmente? Enfim, querido, por aí é que não vai. Eu tenho certeza, a advocacia não vai terminar nunca. Para nós fechar o nosso bate-papo aqui, que talvez sim, talvez não, vai ser o assunto que leve mais tempo. Tu é um apaixonado por política, né? Sempre gostou de política, sempre discutiu política, participou ativamente também. Situação política atual do país, cara. Como é que tu tá vendo? Essas decisões também unilaterais que vêm de cima para baixo, passando por cima muitas vezes de jurisprudência, do que a lei determina. Como é que tu vê a situação política atual do país, situação política do judiciário também? Se fosse resumir numa palavra, deixaria por preocupante, né? Muito, muito preocupante. Eu não pensei que eu fosse viver para ver o que nós estamos vendo acontecer no Brasil. E numa conjugação de executivo e judiciário, no patamar federal. As coisas cederam do jeito que todo mundo sabe que cedeu, né? E enquanto se tratava apenas de um jogo político entre políticos, mentindo para ganhar voto, enganando para ganhar voto, e aí cada um escolhe e acredita no que quiser, né? A gente já passou por isso aqui em Bento, eu já passei por isso aqui em Bento. A gente sabe como funciona a conquista do voto. Eu não me iludo mais a respeito disso. A gente sempre mantém a esperança que o cidadão, ou que pelo menos a maioria, a 50% mais um, que compõe a maioria, estaria disposta a se desprender dos interesses individuais, pessoais, para votar com base na pesquisa do que seria melhor
daquele que melhor se apresenta, Melhor programa de que governo, tem o melhor programa de proposta, aquela história que toda. tem uma vida regrada, que tem uma formação para desempenhar tal e tal função, enfim. Mas isso é uma ilusão, né? Aliás, depois que eu li o livro do filósofo que está vivo aí, o francês, André Comte Espoville, eu li esse livro faz 25 anos, eu já tinha perdido as esperanças, e agora pior ainda, né? O nome do livro é Tratado do Desespero e da Beatitude. André Comte Espoville. E tem um outro livro também chamado Bom Dia Angústia. Mas esse livro explica como as pessoas aderem a determinada ideia e os motivos pelos quais, né? Ele faz uma divisão em 3 partes, né? Angústia é por causa do sofrimento. E beatitude aqui no sentido não é de beato, é beatitude no sentido da palavra latina que significa felicidade. Então é entre a angústia e a felicidade, né? A beatitude. E ali ele faz a perspectiva da arte, que é que te faz ver isso aqui como uma coisa bonita ou feia. Aí é questão de gosto. E gosto não se discute, né? E aí depois vem a questão política, né? E ele faz todo. Então, desde que eu li aquele livro, 20 anos atrás, perdi um pouco das esperanças. Mas, pragmaticamente, eu não pensei que fosse chegar a tanto, porque há um aparelhamento, isso é muito perigoso. E é fato que o aparelhamento que começou ano passado no Brasil, que está continuando cada vez mais severo, é igualzinho o que aconteceu na Venezuela. Igualzinho. É o mesmo modelo. Caminho, o mesmo modelo. E te digo não só por ler, por ver os noticiários, etc., da Venezuela, desde o tempo do Hugo Chávez, porque para Bento veio como fugido da Venezuela, prima da minha mulher, o marido dela bem colocado, uma pessoa de classe média alta, teve que fugir da Venezuela. Estou falando, foi um dos primeiros que vieram embora 10 anos atrás, do tempo do Chávez ainda. Tempo do Chávez. Agora passou 10 anos. A coisa ainda não estava vieram morar tá dentro, hoje, mas já era. Não, eles já havia a perseguição, já havia quem falava contra o sistema, era buscado em casa. Que é o que está começando a acontecer aqui, né? Não, já está acontecendo. Já começava a se fechar veículos de comunicação que falavam, denunciavam, davam uma outra visão sobre a postura de governo. Não foi com isso que está aí agora, né? O Maduro começou lá atrás com o Chaves, né? Eleições falsas lá, né? Agora acabaram de prender lá a mulher que estava na frente nas pesquisas é presa. Né? Então, caça o direito político da mulher. Não, ela está na minha frente, vamos inventar um motivo aqui. O aparelhamento. Né? E aqui eu vou te dizer, quando eu comecei a estudar direito, lá em 1981, não se sabia quem era o ministro do STF. Não se sabia. Os professores não... Eu acho que nem os professores sabiam o nome dos ministros. Chegavam os assuntos lá, mais alta corte do país, tinha decisões, um que o outro era conhecido. Que tu não via críticas também, né, ao STF. Tu não Nós aqui ouvimos falar do Paulo Brossard, Souza Pinto, que era gaúcho. Né? Pô, né? Referências, mas referências dentro do contexto do debate, na aula, dentro da universidade. Não começaram essa exposição pública, opiniões públicas. Hoje, tu não sabe, as pessoas não sabem o nome do jogador da seleção brasileira, sabem o nome de todos os ministros do STF, o que cada um diz, o que cada um faz. Exato. Então, e esse imbricamento entre a mais alta corte do país e algumas adesões, isso é muito perigoso. Aí teve gente que descobriu que tendo a caneta é melhor do que ter um revólver, melhor do que ter um fuzil é ter a caneta. Né? É verdade. E nós chegamos ao absurdo, isso me assusta bastante, até como operador do direito. As pessoas não se dão conta, acham que é brincadeira, alguns se dão conta. Mas é o seguinte, quando tu tem um Supremo Tribunal Federal dando uma de xerife, dando uma de delegado, dando uma vítima, delegado, instrutor de processo, que não é a função dele, quando manda apreender e mantém presa 100 pessoas, 200 pessoas, mães de pais, família, avós. Né? Ficam lá presas 60, 90, agora foi liberada uma só agora, né? De 8 de janeiro, armam aquilo ali,
Pior, não deixa os advogados ter acesso. Eles montam um inquérito porque alguém falou mal do STF, crime de opinião, que não existe no Brasil. Aonde que isso é? Isso assusta, isso é preocupante. Não, como cidadão, eu me preocupo. Me preocupo qual vai ser ali na frente o resultado disso. E eu vou dizer para ti, a pior ditadura que tem é a mascarada sobre o pressuposto da democracia. É a pior que tem. Não adianta ter a palavra democracia, mas as ações, os comportamentos ser dessa espécie. Às vezes tu fala, tu critica a mim, que sou tal e que tenho uma caneta, eu vou te mandar te prender, faço uma busca e apreensão na tua casa. Mas como é que isso é possível? Agora vem essa cassação aí do Bolsonaro, gostem ou não, não é a questão de gostar ou não da pessoa, nós estamos falando de como as coisas são dirigidas. Então, amanhã pode ser contra um, amanhã pode ser contra outro. Entende? Então, todos que são, que estão contra um modelo, contra a forma, não, pensam diferente, não, esses não servem, vão começar a excluir. Eu acabei de dar o exemplo que aconteceu agora na Venezuela. Né? Agora o cara é cassado porque fez uma reunião com embaixadores. Aí, sabe? Então, as coisas estão perdendo um pouco o rumo. Eu, como cidadão, não tenho esperança em curto, médio prazo de que algo de positivo vai acontecer com o sistema. Para mudar essa realidade. Porque para mudar isso aí precisaria mudar o Congresso para dar um freio em certas coisas que estão acontecendo. Não se vai falar em bala, não se vai falar em arma, não se vai falar em golpe. Dentro do processo legítimo democrático. Um poder fiscaliza o outro. Acontece que agora um protege um deles, o que tem a caneta, protege um deles, quem é contra essa turma do executivo sei lá, é agido desta maneira, e tem a guarida lá dentro do legislativo, porque nós temos legisladores ainda que têm problemas, né, no judiciário, podem responder processo, uns têm interesse financeiro porque têm suas ações milionárias para ser julgada lá, etc, etc. Então, como que tu vai confiar no sistema? Pois é. Não dá para confiar no sistema. Eu acho que a gente vive numa democracia hoje capenga, muito capenga. Onde vai terminar essa discussão? Eu não sei. A única coisa que parece que tem dominado a América Latina, né? Porque a gente pega aqui, ó, é Brasil, é Venezuela, é Bolívia, é Argentina. Enfim, se nós começarmos a citar, são vários países, não é exclusividade do Brasil, né? Isso parece que está começando a tomar conta dessa parte de baixo aqui do continente, né? E outras, claro, mundo afora, mas aqui principalmente, né? Sim, infelizmente. E o modelo, quando é institucionalizado entre os parceiros amiguinhos, nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Né? E aí viram que uma política de compadrismo por um modelo de cima para baixo, um modelo de poder. Não é um modelo administrativo, é um modelo de poder. Mas a gente já sabia que ia ser assim. Mas alguns preferiram assim, uns iludidos, outros, né, mal informados, outros isentões, como alguns têm chamado. E tá aí, né? Você começa a ver as mesmas coisas e pior, né? Então, quando tu começa a transformar em réu quem investigou aqueles que devolveram o dinheiro em bilhões de reais que tinham tomado as estatais, alguma coisa está errada. Verdade. Alguma coisa tem que estar errada. Né? O que e até quando e até quanto, eu não sei. Mas não é possível que se imagine que isso esteja certo. Não é possível isso. Então, eu vejo o futuro próximo bem negro. Aliás, eu disse lá outro dia, eu estive lendo esses dias a Revolução e o Antigo Regime. Terminei de ler faz 15 dias, né? Do Alex de Tocqueville, que analisou em 1835 o que tinha acontecido com a Revolução Francesa e até 35, o que estava acontecendo em 35, o que tinha sido mantido. Se tu vai ler, e ele que está ali há poucos anos da história, tinha vivido como jovem naquele momento, né? Tinha sido deputado, tinha sido embaixador, tinha sido não sei o quê. O encastelamento do Luís XVI no sistema é exatamente o mesmo. Daí me pergunto quanto é que vai terminar.
Talvez quando as pessoas começarem a passar fome, começarem a ser presas de um modo geral, talvez tenham forças não puderem mais expressar o não puderem pensamento. mais. Isso já acontece, né? E aí a maioria, De certa forma, isso aí já acontece. Sim, está acontecendo. Eu não sei quando, lá levou 50 anos para ter a queda da Bastilha. E sobre a influência de certos pressupostos. Bom, aqui não sei se vai levar 50 anos. Se levar 50 anos, eu não vou estar aí para ver, né? Eu não vou estar aí para ver. O certo é que, infelizmente, eu acho que vai precisar muito sofrimento de muitas pessoas para alguma coisa mudar. Nesse aspecto. Tá legal. Tivemos um papo muito bacana, papo inteligente, descolado, com muito conteúdo, com propriedade. Eu vou passar a palavra para ti te despedir, te agradecer por mais uma vez ter topado o convite, por estar aqui, por dividir um pouco da tua vida, da tua trajetória, da tua profissão com o pessoal que acompanha o Escúcio-Cast. Eu te agradeço, né? Então, a palavra está contigo aí para eu que agradeço, mas antes de me despedir, para aqueles que gostam de espiritualidade, eu vou te contar em um minuto claro. o que aconteceu. Claro. Um dia, estava a turma toda no direito romano. Era aquela história que tu falou que tu ia contar? Vou ter que contar. Certo, claro. Porque isso aí talvez para alguns impressione, para mim me impressionou. Enfim, cada um que pense o que quiser. A turma estava toda e aquele senhor, o direito romano, ele saiu lá da frente e começou a caminhar. Que era o professor? O professor. E ele começou a chegar, chegou em alguns assim, dizia, por que tu está estudando direito? Um lá ele respondeu, eu quero advogar. O outro, por que tu está estudando? Eu quero ser juiz. Aí o outro, eu não sei o quê. Ele fez isso com 4, 5, ele chegou em mim. Ele chegou em mim. E ele diz assim, e tu... Ele não sabia dizer o nome de todo mundo, nós éramos em 60 na sala de aula. E tu... E eu disse para ele isso que eu disse para ti aqui no começo do programa. Professor, eu vim aqui para cultura. Para conhecimento. Ele pegou e colocou a mão na minha cabeça. Segurou assim por cima assim da cabeça. Botou a mão na minha cabeça. Esperou uns 10, 15 segundos. E ele diz assim, não, tu tem que advogar. Não me disse mais nada. E não me disse mais nada. Isso é 6 anos antes de eu te contar por que eu abri o escritório. Acredito no que cada um quiser. Verdade. Eu nunca mais me esqueci disso. Dito isso, Escúcio, para terminar então, né? Obrigado pelo convite. Parabéns pelo programa. Estou muito contente de estar aqui, dividir essas pequenas histórias da minha vida pessoal contigo, com todos aqueles que te acompanham, e dizer que uma coisa que a gente deve sempre imaginar, vou deixar essa reflexão para me despedir. Uma coisa que a gente deve sempre imaginar em determinado momento da nossa vida, e isto eu li num livro da História de Vida, que eu adoro a biografia, acabamos não falando de biografias. Acabamos não falando, né? Eu sou um leitor de biografias, adoro biografias. Bacana, verdade. Sabe por quê? Eu adoro biografias. Nem já estou começando o assunto de novo, nem estou me despedindo. Nós aqui vamos à frente. Sabe por que eu gosto de biografia? Eu tenho várias biografias. Estou terminando outra agora. É porque normalmente se escreve um livro de biografia de pessoas que foram referências na humanidade. Tiveram seus nomes marcados na história, por qualquer motivo que seja. E quando a gente ouve o nome de um escritor, o nome de um político, o nome de um líder, o general Napoleão, a Joana d'Arc, né? Um escritor como o Tolstói, enfim, outros, né? Dom Pedro, tem aí a biografia legal dele, Dona Leopoldina, qualquer um deles. Tu acaba vendo que a vida dessas pessoas, que tu tem como referência, que elas foram bem-sucedidas, talvez não tenha sido tão fácil quanto tu tenha imaginado que a vida delas tenha sido fácil.
A maioria delas, né? Pega o Einstein, todos eles. Eu não vi uma biografia até agora em que a pessoa, para chegar onde chegou, não tenha sofrido muito. Foi fácil. Muito. Não tenha Acho sofrido. que é raro, né? O cara. Não tenha sofrido. Eu não conheço nenhum. Pois é. Conheço nenhuma. O cara saiu de baixo, teve dificuldade para estudar, teve problema na família, teve problema na universidade, teve problema no trabalho e chegou a ser quem era. Teve problema com o jogo, teve problema na vida pessoal, né? E aí, tu sabendo isso, aí tu vais ler os livros, por exemplo, dessa pessoa, tu vai entender por que ela escrevia daquela maneira. Enfim, eu quero te dizer o seguinte. Eu lendo uma vez a biografia do escritor italiano, jurista, esqueci o nome dele agora, já vou te dizer. O nome do livro é Octogenário. Ele escreveu a biografia dele aos 85 anos. Uma autobiografia. Uma autobiografia. Ele disse, como o Marco Túlio Silsur escreveu e outros escreveram, eu vou me dar o direito de escrever também. No final do livro, de tantas páginas, nos altos dos seus 80 e tantos anos, ele disse o seguinte: a única coisa que resta nesse determinado ponto da vida, quando já está quase chegando às portas do fim, ele quis dizer, é tu poderes olhar para trás e dizer para ti mesmo, valeu a pena. Então, quando a gente faz parte de lutas, da defesa de pessoas, da sociedade, da família, dos valores que devem fazer parte, né? Valores reais e positivos. Por mais que isso te desgaste, por mais que isso faça com que algumas pessoas te xinguem, falem mal de ti, por interesses, seja o que for, não tem problema. Tu tem que continuar fazendo aquilo que é o bem. Fazer o bem. Fazer o bem por ti e pelos outros, na tua profissão ou na tua vida pessoal. Porque quando nós chegarmos lá no fim e toda a tua vida tiver passado rapidinho, e é isso que eu levo comigo, e é essa mensagem que eu vou deixar para me despedir de ti. Quando tu chegar lá no fim, tu vai fazer que nem o Ivan Ivilovich na cama, às portas da morte. Sugiro a leitura do Ivan Ivilovich, A Morte de Ivan Ivilovich. Tu vai dizer que valeu a pena e tu viveria aquilo tudo de novo, apesar de todos os percalços? Ou tu preferiria ter não feito tudo aquilo e não valeu a pena? Vai bater o remorso que no Ivan Ivilovich? Dito isso, meu amigo Escúcio, parabéns pelo programa, continua fazendo. Teus convidados qualificados muito mais do que eu que venho acompanhando. Eu espero ter sido a altura mínima de todos aqueles que passaram aqui. E eu quero te dizer que é uma satisfação, né, estar convivendo contigo, principalmente lá no PV, te acompanhar por aqui, esse trabalho que tu faz, de demonstrar, mostrar, né, o que os valores dessa cidade que vieram, voltaram, estão por aí, fazem, podem influenciar positivamente na vida, é muito importante. Legal. Porque a vida das pessoas deve ser um exemplo para outras pessoas. É isso aí. A vida das pessoas deverá ser sempre um exemplo. Seja pelo que fazem de ruim, seja pelo que fazem de bem. O alarme não é para terminar o programa, porque se aprende com o certo e com o errado. E me despedir de ti. E tchau. Termina o programa. Fica aí que eu vou desligar o alarme, porque tem a despedida. Aguarde, por favor. Obrigado, Adroaldo. Muito obrigado. Obrigado de coração aí por tu ter topado esse desafio, por estar aqui, por abrir a tua vida e contar muita coisa da carreira, da história, de como começou. Se você acompanhou até o final, não deixa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações. E eu preciso te agradecer também, porque além do YouTube e Spotify, nós também
graças ao teu entendimento, nós estamos agora também no canal 14 da NET, na TV com Bento Gonçalves, para quem quiser depois, tem os reprises aí no canal 14 da NET. Obrigado, Adroaldo, sucesso e saúde sempre aí. Igualmente, meu amigo. Amém. Forte abraço sempre. Legal. Pronto, cara. É isso aí. 10.